Ponto. Agora eu abandono esse campo da liberdade e passo rapidamente para um campo epistemológico. Passo por uma prática de epistemologia espinosista para poder fazer a ligação com isso daqui, para vocês poderem entender e perguntarem. Viu? O Spinoza, então, colocou essa questão da liberdade. Só há liberdade se a sua vida for produzida por você mesmo. Agora, veja bem, a liberdade para ele seria aquele que pode efetuar a sua natureza, aquele que não pode efetuar a sua própria natureza, em razão de forças que vêm de fora, esse está na servidão. Em seguida, rapidamente, a epistemologia espinosista. O que diz Spinoza? Ele fala na existência de 3 gêneros do conhecimento. Ele diz que o homem, necessariamente, ele está articulado com 3 gêneros de conhecimento. Não quer dizer que ele tenha que atingir todos os 3 gêneros, mas são os 3 gêneros de conhecimento possíveis para ele. O primeiro gênero de conhecimento é o que Spinoza chama o gênero da experiência vaga, ou o gênero da consciência. Ou seja, o Spinoza agora vai nos fazer uma tese da consciência, explicando que a nossa consciência, isso que nós temos e chamamos de consciência, é apenas um efeito, um resultado dos encontros que os nossos corpos fazem na natureza. Ou seja, o meu corpo, a minha vida, não para de se encontrar com outros corpos e com outras vidas. E nessa associação, nesse encontro de corpos, o meu corpo vai receber marcas dos encontros, resultado dos encontros. E a minha consciência é exatamente isso, o efeito de encontro de corpos. Então, a minha consciência é constituída por marcas, ou signos, ou letras. A minha consciência é apenas o resultado desses encontros de corpos, o que implica em dizer que a minha consciência não é ativa, ela é resultado de forças que vêm de fora. Ora, se a minha consciência é resultado de forças que vêm de fora, significa que o homem da consciência é o homem da servidão. O homem da consciência, o homem que não consegue ultrapassar a sua própria consciência, ele estará sempre constituído por essas forças que vêm de fora, e ele é um corpo apaixonado, ele é um efeito em termos físicos, ele é um resultado. O que ele é, então? Ele é aquilo que as forças que vierem de fora determinarem que ele seja. Nesse momento da consciência, nesse momento do primeiro gênero do conhecimento, o Spinoza está nos dizendo que a servidão é total. Agora, o segundo gênero do conhecimento seria a razão. A razão é uma noção comum. Já é uma prática em que o homem começa a ter atividade. O homem se relaciona com a natureza e começa a entender as noções comuns da natureza. O que seria isso? A razão, ou segundo gênero do conhecimento, é o que nós chamamos tradicionalmente aí de conhecimento. Seria a capacidade do sujeito humano de conhecer aquilo que está do lado de fora. Ou seja, em vez de ele ser apenas um resultado das forças que vêm de fora, ele se torna capaz de conhecer alguma coisa que está do lado de fora. Então, no segundo gênero do conhecimento, o homem já tem um poder de conhecer aquilo que está do lado de fora dele. Mas esse conhecimento não permite ainda que o homem seja produtor ou criador, porque o segundo gênero de conhecimento é um tipo de conhecimento em que o homem tem a capacidade de conhecer aquilo que já existe. Ele vai conhecer as relações do que existe. Ele vai dar conta dos objetos que estão fora dele. Ou seja, o segundo gênero de conhecimento já nos faz ultrapassar a consciência e já nos permite conhecer a realidade. Ou seja, está nascendo uma possibilidade de uma prática científica. Agora, o terceiro gênero de conhecimento, que Spinoza chama de ciência intuitiva, já não é um conhecimento como o segundo gênero, que é o conhecimento daquilo que está do lado de fora. O terceiro gênero de conhecimento é o poder de invenção e de rigor do sujeito humano. É quando o sujeito humano, em vez de apenas estar
conhecendo aquilo que está fora dele, pelo terceiro gênero de conhecimento, por essa ciência intuitiva, o sujeito humano vai inventar e criar. Ou seja, o terceiro gênero do conhecimento, a diferença do segundo gênero, que é a razão, este segundo gênero, a razão, busca a verdade no campo epistemológico e busca o melhor no campo moral, enquanto o terceiro gênero de conhecimento objetiva produzir novos modos de vida. O terceiro gênero do conhecimento é inventor, é criativo. A função dele é como a função da arte, produzir o novo. E a função dele é como a matemática, altamente rigorosa. Ou seja, o terceiro gênero não está aqui para buscar o que é melhor para os homens, nem buscar o que é verdadeiro na natureza. O terceiro gênero do conhecimento é para ultrapassar aquilo que é. É para produzir um novo, produzir novos modos de vida, novas linhas, novas formas de pensamento, uma outra arte, uma outra música, um outro pensamento. O Spinoza, já no século XVII, anunciava a nós, ele já anunciava a fadiga que o mundo está nos causando. Ele já anunciava que era necessário produzir alguma coisa de novo para que a vida pudesse passar. Então, nesse terceiro gênero de conhecimento, conforme o Spinoza está colocando, é que eu vou articular esse terceiro gênero de conhecimento, que é o poder da invenção, que é aquilo que Nietzsche, por exemplo, chama de pensamento, aquilo que o Foucault, Deleuze chamam de pensamento, que é a ciência intuitiva espinosista, que é o poder de produzir novos modos de vida, produzir outra maneira de existir, não é? Esse terceiro gênero de conhecimento é que vai se ligar com a questão da liberdade. Então, eu acho que agora eu começo a aula, certo? Acho que eu montei e dou início aqui, né, a todo o tema que eu queria colocar. Liberdade